Oi, pessoal, tudo bem? Estou passando por aqui para propor uma reflexão a partir de um texto freudiano de 1921, que apesar dessa data se mostra bastante atual para o Brasil do momento, que é a psicologia das massas e análise do eu. A ideia de trazer essa discussão, ela surgiu em sala de aula, quando alguns alunos me perguntaram como que se forma a conexão entre pessoas que compartilham de um mesmo ideal. E aí, como exemplo, surgiram: o que conecta pessoas que torcem para o mesmo time? O que ligam pessoas que professam uma mesma fé religiosa? E o que compartilham pessoas que acreditam no mesmo ideal político? Bom, não tinha como responder a essas questões sem se aproximar do texto de Freud, desse texto da psicologia das massas. Nesse texto, o Freud recorre a muitos estudiosos da época que trabalhavam essas questões das massas e das multidões, como Gustave Le Bon, como McDougall, como Gabriel Tarde e alguns outros. Esses estudiosos, eles perceberam algumas características nos indivíduos que se modificam quando estão nas massas. Há uma modificação do comportamento desses sujeitos. E uma das explicações que dão, por exemplo, McDougall e Le Bon, é que há aí um mecanismo que opera nas multidões, nas massas, que seria processos inconscientes de fascinação, de hipnose, de sugestão. Embora Freud considere interessante essa perspectiva, ele não achava suficiente para a explicação dessa coesão das massas, já que processos de sugestão, hipnose, eles têm um limite na sua operação. Muitas pessoas são sugestionáveis, outras nem tanto. Então, Freud entendeu que havia algo, um laço, uma conexão um pouco mais profunda do que essa desses fenômenos de fascinação. Enfim. Porém, o Freud concordou com a observação desses outros estudiosos de que havia realmente uma modificação no psiquismo, no comportamento dos indivíduos na massa, que se sentem, os indivíduos na massa se sentem muito mais poderosos por causa, da proteção da quantidade. Existe um anonimato em função da massa e de compartilhar essas ideias em comum. Então, existe um sentimento de onipotência da massa. E o que gera, então, é uma liberdade sentida pelo sujeito de liberar os seus instintos mais primitivos. Mas ainda o que preocupava Freud, O que mantém, o que sustenta essa ligação, essa conexão duradoura das massas a uma ideia, a um líder? E aí Freud foi para os mecanismos que ele já observou na neurose, Porque Freud é um estudioso do psiquismo e já havia descoberto alguns mecanismos que funcionam na subjetividade aí dos indivíduos. E aí ele percebeu que para gerar esse poder de fascinação, para que gere essa conexão forte, infalível, irredutível ao líder, há necessidade de que mecanismos inconscientes como a identificação e como isso gera então uma distribuição libidinal em torno desse objeto do amor que seria o líder, a necessidade então que isso aconteça para que possa se estabelecer essa forte ligação. A identificação em Freud é um mecanismo inconsciente muito importante desde dos processos ali iniciais de subjetividade do bebê humano, do humano. E ele diz então que ele é um laço, um laço afetuoso, uma ligação emocional, a mais primitiva ligação emocional entre as pessoas. Pela identificação, o sujeito, ele reconhece no objeto do seu amor, o líder, por exemplo, seus próprios traços.
E aí Freud viu que essa conexão do líder com as massas, ela se torna muito forte, porque esse líder, ele passa a ocupar no imaginário desses sujeitos, desses indivíduos, uma posição de perfeição, uma posição no seu eu ideal. O seu eu ideal, o ideal do eu, na verdade, o ideal do eu. Vamos aí fazer uma pequena correção, não vamos editar, vamos deixar assim mesmo. O ideal do eu. Não deixa também de ser o eu ideal lá no narcisismo primário, mas no simbólico, num depois, no narcisismo depois, seria então o ideal do eu. Ele ocupa uma posição no ideal do eu desse sujeito. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Esse ideal do eu, então, é uma instância psíquica que ajuda o sujeito lá na sua primeira infância a construir uma identidade, a construir um eu. Para a psicanálise, uma identidade, ela não é completa, ela não é fixa, ela é da ordem do impossível. Mas o inconsciente não sabe disso, então ele busca o tempo todo completar essa identidade com as ideias, com os objetos, com as pessoas que nos rodeiam. Então, colocar alguém nessa posição de ideal do eu é algo que conecta essas pessoas de uma maneira irredutível, inexorável. Porque nesse ideal do eu se coloca então todas as expectativas que o sujeito tem para si mesmo na busca de uma imagem ideal sua perfeita. Tudo o que ele gostaria de ser está colocado nessa figura. Para explicar essa conexão e essa ilusão, porque olha só, o que se trata aí é de uma ilusão, porque conscientemente todos sabemos que não existe perfeição, que ninguém é perfeito, que o humano tem defeitos, então pode ser perfectível, mas perfeito ninguém é. Porém, como é um processo inconsciente, se projeta essa perfeição lá, então se estabelece aí uma ilusão. E aí Freud pergunta, como que isso se mantém? Mesmo que as pessoas de fora do grupo venham criticar e venham mostrar, olha só, a sua fascinação, a sua ligação com esse objeto, eu mostro para você que esse objeto ele não é tão perfeito assim, que esse objeto possui falhas. E o sujeito não quer saber disso. E aí Freud entende, então, que funciona aí também um mecanismo do enamoramento. Isso mesmo, pessoal. É bem isso mesmo que vocês devem estar pensando. É essa fascinação, é esse envolvimento, essa paixão que acontece também nesse processo. E vocês lembram que quando uma pessoa está apaixonada, ela idealiza o objeto do seu amor, coloca num pedestal. E não importa que alguém venha dizer esse objeto não é perfeito, esse objeto tem falhas, a pessoa não quer saber disso. É isso que se cria nas massas que compartilham a ideia, um ideal ou um líder que está lá como um símbolo supremo. É isso que acontece. Então isso gera no grupo uma neurose de grupo narcísica em que o grupo se protege através dessa imagem ideal. Então ele não quer saber das verdades, ele não quer saber que os outros questionam, ele não quer saber de nada disso. Se cria então uma agressividade, a forma de proteger essa ligação, esse grupo, essa ideia, esse líder é a agressividade. O grupo se torna agressivo com quem se coloca contra esse ideal, essa forma de ver, essa forma de pensar o mundo, essa forma de sentir o mundo. Então há uma agressividade para aqueles que se opõem a essa massa. Então isso gera violência, isso gera uma série de consequências sociais que a gente percebe olhando para a realidade, O grupo se autoriza, a partir dessa imagem desse líder, a partir dos ideais que esse líder professa,
sempre através de grandes visões de futuro para a nação, sempre através de palavras de ordem, porque as palavras de ordem, elas conectam o indivíduo, elas ligam, elas conseguem se encarnar, elas conseguem penetrar nesse sujeito, nesse indivíduo de uma tal forma que por esse poder realmente de sugestão, esse poder de fascinação e hipnose, faz com que esses sujeitos professem então esses ideais colocados assim pelo líder. E isso autoriza os sujeitos a agirem de acordo com essas palavras de ordem, com esses ideais. Onde, de novo, a gente tem como implicação violências, né? Violências contra outros grupos que não professam a mesma fé, pode-se colocar assim, né? Porque isso não deixa de ser um pouco messiânico, como o próprio Freud e esses estudiosos dos quais eu falei no início também estudaram instituições aí de massas, né? Como o exército e a igreja. Então é um pouco isso o mecanismo que está em jogo nos grupos, nas massas, nas multidões, certo? Espero que tenham gostado. A gente, nos próximos vídeos, vai falar um pouquinho aí, então, desse ideal do eu e do narcisismo, que são ideias bem importantes aí para compreender o humano e essas formações, então, sociais aí, ideais, enfim. Até a próxima.